Olá, amigos do Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou o William de Lima, guarda civil, e estamos aqui no Sol Servidores Online com o programa Plataforma Cívica. Tema de hoje, tema da semana, tema do mês, tema do ano do Plataforma Cívica, em especial a nós, servidores municipais, eleições municipais 2020. Agora é a hora da onça beber água. Lembra quando nós estávamos na iniciativa privada, onde íamos para uma entrevista de emprego? Hoje nós temos somente aqui na cidade de Piracicaba 11 candidatos à entrevista de emprego. E essa entrevista você pode acompanhar sempre, horário eleitoral, rádio, TV, jornal, em diversas mídias. E o legal dessas mídias é que fala sobre todos os temas. Entretanto, somente no Sol você tem um tema específico, serviço público. Como eu estou fazendo diariamente com todos os candidatos que passaram por aqui, estou mostrando que todos os partidos políticos de Piracicaba que disputam a eleição na prefeitura, os prefeituráveis, foram protocolados, foi protocolado o convite, foram convidados. Felizmente, todos já responderam, todos responderam. Infelizmente, teve alguns candidatos que se recusaram, ou não quiseram vir ao canal, ou não quiseram discutir, debater servidores públicos municipais. Mas, para nossa alegria, felizmente, teve os candidatos que aceitaram, que estão abertos ao debate, ao diálogo. Hoje eu recebo aqui candidato Luciano Almeida, do DEM 25. Luciano, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade e o convite de estar aqui para poder trocar ideias com vocês sobre funcionalismo público. Maravilha. Luciano, você vai me desculpar, meu irmão, mas eu vou, durante o programa, o internauta que me conhece sabe que eu sou assim. Obrigado. Eu vou repetir porque realmente me deixa muito alegre, muito feliz mesmo a sua participação, a sua presença, como de todos os demais candidatos que aceitaram discutir algo tão importante para a categoria, até mesmo porque é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é a nossa missão, é o nosso ganha-pão, é o sustento da nossa família. Então, quando um candidato se recusa, eu fico, como servidor público, muito chateado. Eu não sei se quem recusou ou o canal ou o tema, mas quem aceitou, e você é prova disso, você é um dos que, obrigado, que aceitaram. Eu fico muito feliz porque eu vejo a sua atitude, como a dos demais prefeituráveis, como uma atitude de respeito, uma atitude democrática, uma atitude consciente de quem realmente vem para fazer acontecer. Parabéns e obrigado. Não, sem dúvida. Eu acho que a função nossa nesse momento é isso. Nós temos que nos mostrar, dar oportunidade para o cidadão conhecer cada um desses candidatos para fazer a sua escolha. Então, se a gente não aproveitar as oportunidades que vocês estão dando, para a gente trocar ideias, para a gente evoluir como candidatos, porque nós temos as nossas propostas de trabalho, mas elas estão em constante mutação, exatamente recebendo inputs e sugestões da sociedade. Afinal, nós estamos aqui para prestar um serviço para a sociedade. Então, esse tipo de iniciativa é perfeita. Eu acho que não tem que ter receio nenhum de estar aqui e se expor e trocar ideias com vocês para a gente poder chegar no melhor ponto, porque eu acho que no final de contas, espero, o interesse de todos esses candidatos a prefeito é o bem comum, que é prestar um bom serviço a Piracicaba. Então, nada mais justo que estar aqui conversando com o pessoal do funcionalismo público. Maravilha, obrigado, Luciano. Candidato, eu gostaria que em 3 minutos o senhor falasse sobre as bandeiras do DEM 25 para Piracicaba, que adoramos tanto. Olha, o Democratas aqui, né, é um partido muito bem estruturado, com uma equipe muito boa, um grupo bacana. Vocês vão ter oportunidade de falar aqui com o nosso presidente, que é o Serginho Setem, também candidato a vereador, o Maestro, que é o vice. Foi um grupo que me acolheu muito bem, no sentido de falar, Luciano, vamos com a gente fazer esse projeto e vamos juntos. E assim foi. Eu sempre falo que partido é meio, não é fim, né? É uma exigência legal que obriga que você esteja afiliado a um deles para poder ser candidato. E aqui foi isso, nós criamos as nossas próprias bandeiras, nós não temos uma vinculação com o Estado, com a União, com ideologias de fora do que interessa ao cidadão piracicabano. Nós aqui do Democratas de Piracicaba nos unimos para um projeto para Piracicaba e de uma forma muito bacana, porque se você pegar a nossa chapa inteira de candidatos a vereadores, você tem ideologias diferentes, modos de pensar diferentes e representações diferentes da sociedade.
que isso é bacana? Nós somos, na verdade, um espelho do que é a sociedade piracicabana. Então, nós estamos desta forma estruturados no nosso partido. E as principais posturas do nosso partido é dizer o seguinte: primeiro, fazer um trabalho transparente, né? Ser muito sério com a prestação de serviço à sociedade, chamar a sociedade para participar do nosso projeto, ou seja, chega da prefeitura mandar na cidade, o que a gente quer é que as pessoas nos digam o que nós temos que fazer. Isso é a função do funcionário público, seja ele que grau for. A sociedade tem que determinar aquilo que é para a gente fazer. E então, essas são as bandeiras principais. E a segunda bandeira importante, nesse conceito de chamar a sociedade para fazer parte do nosso projeto, nós estamos fazendo uma descentralização da gestão da administração através de uma regionalização com subprefeituras ou zeladorias para cuidar da cidade. Obrigado, candidato. Então, vamos conhecer também agora, nesse momento, um candidato a vereador que compõe a chapa dos candidatos a vereadores pelo DEM 25 em Piracicaba. Vou começar agora com o meu amigo Serginho Cetém. Serginho, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e agradecendo também a oportunidade de nós estarmos aqui representando e falando um pouco do Democratas. Maravilha. Serginho, deixa eu te perguntar, você é piracicabano, né, velho? Nasci aqui, sou dessa terra. Você é da Gema. Sou da Gema. Mas não é Nutella, não, né? Não. É raiz. Raiz. Fala um pouquinho da sua trajetória enquanto cidadão aqui. Você é da vila, né? Na verdade, assim, eu fui para a vila depois que eu casei. Ah, né? você é do lado de cá. Eu cresci do lado do estádio do 15 de novembro, na rua Quirino Pacheco. Depois que eu casei, aos 21 anos, eu fui para a vila. Aí enraizei na vila. Fiz história lá. Bebeu água lá? Bebi água lá, enraizei, né? Mas a gente tem uma história. Eu, em 80 e pouco, nós criamos a Associação dos Deficientes Físicos, a gente sempre esteve envolvido nisso. Sua mãe, Sim. Eu sou um filho adotivo também, sua mãe faz Obrigado. até hoje, acredito, um trabalho maravilhoso. Na época, quase era 60, 70 crianças que ela também adotava, eu estive lá, a gente tinha contato, trabalhava junto, enfim. Depois disso, eu acabei sendo diretor do sindicato até 85, dos metalúrgicos, né? E aí depois segui carreira política, virei comerciante e depois deixei o comércio, fui eleito no ano 2000 vereador, até 2004. Como houve aquela redução em última hora o Supremo Tribunal reduziu de 21 para 16, eu fiquei primeiro suplente em 2 eleições. E de 2005 a 2008 fui diretor do PROCON aqui de Piracicaba, aí não disputei mais até pela perda do meu filho em 2016. Meu único filho, infelizmente, é o H1N1, e o pessoal brinca com a Covid. Mas o meu filho foi embora pelo H1N1 em 2016, que estava aquela epidemia no nosso país. Meus sentimentos a você, meu amigo, meu irmão e a sua família, né? E aquelas festas da Praça do Parafuso? Então, eu fui fundador da Escola de Samba da Vila Resende, né? Por 10 anos fiquei lá como presidente e a gente fazia 4 festas na Praça do Parafuso, 3, 4 mil pessoas. Você chegou a presenciar isso? Sim, eu sou testemunho ocular do seu trabalho. Aquele palco que tem lá hoje foi uma parceria com a Comissão dos Aposentados, que jogavam baralho diariamente num quiosque. Aí um dia sentei com eles e eu era administrador regional da Vila Resende, e sentei com eles e a gente fez uma parceria, eles conseguiram material, o prefeito Humberto na época cedeu a mão de obra, nós fizemos, hoje a parte de baixo é para se jogar baralho, a parte de cima é o palco, né, que agora está em desuso. E o pessoal cobra, vamos voltar ano que vem, se Deus quiser, com atividades lá. Maravilha, maravilha. E depois de quantos anos você volta à vida política? Eu estou fora desde 2000 e... Eu disputei, na verdade, 2012 para frente eu não disputei mais. 8 anos depois, você ressurge, né? Na Por verdade... quê? Então, Porque... em 2015, eu com o Maestro e um grupo de pessoas resolvemos organizar o Democratas em Piracicaba, né? Como o Luciano já falou, nós criamos um projeto para a nossa cidade, um projeto sério, e começamos a fazer a correria toda que exige, que a burocracia exige. E graças a Deus conseguimos organizar e começaram a vir pessoas boas, veio o Luciano, veio o Gabriel Ferrato, enfim, a gente montou um timaço, você está aí com os nossos 34 candidatos, né? E você vê que é um time, e não são candidatos laranjas, não são candidatos que atuam em algum setor da sociedade, que tem trabalho comunitário, são candidatos
que tem know-how para poder fazer trabalho em prol da nossa comunidade e ajudar o nosso prefeito lá na prefeitura. E todas ficha limpa. E todas fichas limpas. Esse é o detalhe importante. Aí, o que acontece? Estamos aí na luta agora, na esperança aí de poder, porque o povo lá fora está dizendo chega Barjas. E a gente está dizendo isso 24 horas. Candidato a vereador, Serginho Cetém, com o número 25000, eu gostaria que em até 10 minutos, que é o tempo que nós disponibilizamos a todo o partido, você falasse sobre o seu ressurgimento político, as suas bandeiras e as suas propostas, uma vez eleito vereador na nossa Piracicaba, que adoramos tanto. Bom, veja, eu vejo muito discurso de pré-candidato e de candidatos a vereadores. Eu fui vereador, eu sei como é que funciona a Câmara. Já passei por lá, depois da experiência fiz um trabalho muito assim, maravilhoso dentro do direito do consumidor, sendo diretor do PROCON. O primeiro fórum dos PROCONs estaduais foi feito em Piracicaba, foi minha última ação enquanto diretor, porque daí me afastei aquele ano, eu tinha que sair, que eu fui era cargo comissionado, e até para disputar a eleição. Assim como eu passei pelo SEMAI assessorando o presidente, como passei na Secretaria de Esportes também assessorando lá o secretário, né? Então a gente tem um pouco de experiência. O que me fez voltar, na verdade, veja, é o sonho de um projeto de mudança. Isso me fez voltar. Eu tinha dito que nunca mais queria ser e tal, né? E até digo hoje, nunca falo essa palavra. E aí, como eu te disse, como a gente conseguiu organizar um partido, transformar um partido que antigamente era de aluguel, enfrentamos barreiras, criamos um partido sério, um time sério, um candidato a prefeito sério, vice-prefeito sério, que já tem uma experiência, principalmente na área de educação, desenvolveu um grande trabalho. Quer dizer, isso me motivou. Eu sou presidente hoje da AMA, Nova Piracicaba. A AMA é a Associação de Moradores e Amigos da Nova Piracicaba. Sou presidente lá. Aí a comunidade está sem representatividade. Me colocaram na parede e falaram, não, nós precisamos ter um representante, você está sempre envolvido, então tem que ser você. Na época eu até discutia com o meu vice-presidente de partido, o Maestro. Não, vai você, não, vai você, não, você já tem mais experiência. Então isso me levou, e baseado e também agregado a esse grupo maravilhoso, como eu disse para você, que nós formamos, eu me convenci de voltar na política depois de uns anos. Quanto à meta de trabalho, se eu ficar falando um monte de coisa aqui, é tudo bobeira. O que eu posso dizer a você e todos que nos assistirem é o seguinte, e a minha fala de televisão eu falo isso, porque eu vejo candidatos prometendo isso, vou fazer aquilo, nada disso, isso é tudo bobagem. Eu prometo trabalhar muito pela cidade, entendeu? Pelas comunidades e tentar ajudar no que for possível. Essa é a minha proposta, porque se eu falar além disso, é baboseira, é enganação, e eu não vou fazer isso. Eu quero sempre continuar andando na rua, respeitado como eu faço até hoje, e olhando no olho das pessoas. Obrigado, candidato. Esse é o Serginho que Piracicaba conhece, né? Claro e objetivo. Serginho Cetém 25000. Obrigado. Obrigado a vocês. Nessa terceira parte do programa, então vou conversar, vamos conhecer o candidato à Prefeitura de Piracicaba pelo DEM 25, Luciano Almeida. Luciano, tudo bem? Ótimo. Preparado? Vamos, viemos para isso. Maravilha. Antes eu preciso novamente registrar os meus agradecimentos ao DEM, ao 25, por estar presente, por estar aberto, por aceitar participar do debate sobre assuntos relacionados aos servidores municipais. Obrigado de coração, de verdade, obrigado. Vamos lá. Se você permitir, eu gostaria de quebrar o protocolo um pouquinho. O pessoal conhece o programa, meu internauta conhece o programa e sabe que nós procuramos sempre ter aqui um ambiente espontâneo, descontraído, né? Não é aquela coisa robótica tal. Então é uma conversa entre amigos. E como existe uma grande possibilidade de você ser o nosso próximo patrão, o próximo prefeito, então deixa eu tê-lo como amigo. Patrão não, parceiro de trabalho. Obrigado, obrigado. Velho, o que é isso aí? É um capacete? Isso aqui? Mais ou menos. Há quem diga que ele é para andar de skate, que ele é para andar de bicicleta. Eu uso como capacete porque eu sou motoqueiro. Você veio de moto? Ah, sim, eu ando praticamente na cidade.
Eu vou confessar que a hora que fui abrir o portão, eu vi um motoqueiro lá, alguém, ou um ciclista, né, por causa do capacete, esse deve ser um multifuncional. Então eu virei para minha filha e falei, você pediu iFood? Porque a gente imagina um candidato a prefeito, e é legal porque você quebra paradigmas. Mas nós imaginamos um candidato a prefeito que, pelo menos nesse momento, ele se traveste, é um termo legal, traveste, legal o termo, né? Com o que ele não é. E você vem sendo o que você é. Você é motoqueiro nato. Sim, desde os meus 18, na verdade eu queria até antes, mas meu pai não deixou porque ele falava que era muito perigoso. Tá certo. Aí eu tive que juntar dinheiro para quando eu fizesse 18 anos, aí eu comprei a minha primeira moto, como não dava para comprar inteira, eu dividi com um amigo. Era uma CBI 400 e ele pagou metade e metade. A gente dividia. Pra caramba. Uma semana ficava uma semana ficava outra com a moto. Essa foi a minha primeira experiência, né? Não, a gente rachava, cada um que fosse ficar, era assim que funcionava. Mas eu sou apaixonado, sim, sempre fui muito cuidadoso, graças a Deus nunca tive problema nenhum. E acho e sou um fã, eu tenho dito em algumas palestras, em alguns discursos, que eu acho que a era do carro vai acabar, não dá mais. Né? Eu acho que a gente tem que achar alternativas de mobilidade urbana, de transporte. Então, não só isso, eu ando de bicicleta com a minha esposa, andamos aí 20, 30 quilômetros no fim de semana, eu caminho a pé, corro quando dá. Agora não estou correndo tanto porque estou correndo para outras coisas, para campanha, né? Está correndo muito mais, né? Exatamente. Gosto de esporte de uma forma geral, então sempre eu agreguei isso. Essa moto que eu estou, William, só para você ter ideia, ela é de 92. Ela está comigo há 28 anos. É a mesma moto que eu uso único dono. Há 28 anos, o único que dono. Legal. Ela foi na época, talvez não seja da sua época, não sei qual é a tua idade, mas em 1990 o presidente abriu as fronteiras para importação. Era proibido importar carros, o Collor, exatamente. Então, em 92, um grupo de amigos aqui se reuniu e falou, vamos fazer um consórcio para trazer... Eles queriam, naquela época, negócio de jet ski. Eu falei, não, eu gosto de moto. Então, assim foi, eu entrei nesse consórcio e essa moto está comigo desde 1992. Essa é a história dela. Eu adoro essa moto. Que legal. Bacana, bacana. Eu tenho certeza que você tem muitas histórias bacanas aí para compartilhar. E eu quero registrar aqui que o canal Sol Servidores Online, independente desse período, eu sei que esse é um período muito corrido, então por isso verdadeiramente eu sou muito grato à sua presença aqui agora. Mas o Sol é um canal que já está aí há 3 anos, com uma linguagem classista, de classe, né, comunicação dirigida. Claro. E nós estaremos sempre com as janelas virtuais abertas a você, meu amigo piracicabano. Maravilha? Venha ocupar o seu lugar ao Sol. Que bom, será um prazer. Vocês estão quantos candidatos a vereador na chapa? Desculpa. 35 candidatos. 35, ó. Isso, fica aí o convite. Nós temos um campo de paintball, Selva Paintball Piracicaba, lá no Pau Queimado. Serginho legal. Conhece? Leve esse pessoal lá para desestressar na semana da eleição, porque eu sei que vocês estão corridos, mas meia horinha vai lá trocar tiros de paintball. É muito saudável. Você sabe que o paintball... Você devia fazer diferente. Devia chamar os outros partidos concorrentes e fazer uma disputa entre os partidos. Não estou dizendo que quem ganhar lá ganha a eleição, mas ia ser bem mais seria dinâmico. Mas, você é o único dele. candidato... Como que é, filha? Radical? Hardcore que vem aqui, meu irmão. Por isso que eu me senti com essa liberdade. Porque você é o único... Para Frentex, eu sou geração Frentex, minha mãe falava, você também, né? Você também. Mas como minha filha fala, é hardcore agora, né? Luciano, vamos lá? Claro. Eu tenho em mãos a prova do crime. Moleque! Eu tenho cinco perguntas que foram elaboradas pela minha assessoria. Eu quero registrar os agradecimentos à jornalista Marília Ferreira e ao também servidor lá da Câmara de Vereadores, Alexandre. E eles elaboraram 4 perguntas que nós estamos fazendo a todos os candidatos. Ótimo. E uma pergunta pessoal minha, também da área pública, né? Tá bom. Que é muito importante para decidir a minha vida, como de todo servidor. Eu quero repetir a importância de todo veículo de comunicação em entrevistar, debater, chamar, abrir espaço aos candidatos. E registrar que o Sol tem uma proposta diferente.
quando você e os demais prefeituráveis vão a determinada mídia, vocês vão falar sobre todos os aspectos da cidade. E que bom que é assim. Nos auxilia muito a decidir em quem votar com consciência, como exercer a cidadania com consciência. Mas vocês falam de tudo e às vezes acabam, não por maldade ou por falta de espaço, de tempo, não podendo especificar um assunto em especial. Aqui nós iremos debater apenas a questão do servidor público municipal, né? A nossa realidade, o nosso dia a dia. Nós somos trabalhadores diferenciados, né? Então, a nossa realidade é outra. Certo. Então, eu vou fazer as 4 perguntas da equipe e depois a minha. Ok, vamos lá. Primeira pergunta. Para responder as perguntas, o senhor tem até 20 minutos. Cada uma? Não, todas. Que bom. Todas. Vamos lá. Pergunta número 1. O senhor é favorável à proposta de emenda constitucional da reforma administrativa que abrange os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, a qual decreta o fim da estabilidade para novos servidores, acaba com a carreira, precariza o serviço público, deixando vulnerável os servidores, os serviços essenciais da administração pública, podendo trocar o quadro de pessoal de acordo com a vontade política? Bom, eu sou a favor, sim, da reforma administrativa. Como é que ela tem que ser discutida, como é que ela tem que ser elaborada? Ela tem um viés inicial, ela tem uma estrutura inicial e acho que todas as pessoas que fazem parte da sociedade, seja o próprio funcionalismo público, seja o que é um prestador de serviço à sociedade, seja a sociedade que recebe esse serviço, tem que discutir isso de uma forma mais coerente. Eu tenho dúvida, sim, quando eu acredito no funcionário, que se ele é bom, se ele é competente, não é possível que haja, e a gente tem que criar outros dispositivos, que haja ingerência política para que ele seja beneficiado ou não, ou para que ele seja mandado embora, ou para que ele seja contratado. Nós temos que criar, assim, uma forma que dê condições para falar o seguinte: olha, esse funcionário é competente, independente da ideologia dele, ou se ele é amigo do rei ou não, esse cara não perde o emprego. Não pode ser assim, em nenhum lugar. Quando você vai para o setor privado, se eu não tenho estabilidade, como é que funciona? Tem um pouco de política, pode ter uma questão de ordem pessoal, que o chefe não gostou, mas de forma geral, toda pessoa que for competente nunca vai ser perdida. Essa pessoa é que ajuda a empresa, é a pessoa que faz com que a empresa funcione. Funcionalismo público é a mesma coisa. Se não fosse você, se não fosse o funcionalismo público, não existe a prestação de serviço à sociedade. A empresa, prefeitura, nada mais é que um prestador de serviço à sociedade. E isto são gente lidando com gente. Então não é possível que eu precise ter uma regra de estabilidade para garantir que esse funcionário que é competente precise estar lá. Eu sou favorável, sim, a esta reforma com coerência, onde eu garanta, sim, que aqueles que são funcionários bons, que foram, por isso eles foram concursados, por isso eles estão lá, por critérios de análise para que ele seja auferido, e a partir do momento que ele consiga desenvolver o trabalho dele, ele consiga ter boas, não vou chamar de nota, mas ele consiga ser eficiente naquilo que ele faça através de indicadores e de metas, acabou, não tem ninguém que mexer nisso e não é a estabilidade em si que vai mudar esse fator. Então eu sou a favor da reforma administrativa, mas sei que ela vai passar por um processo muito complexo. Porque ali, obviamente, quando eu falo que será daqui para frente, eu já tranquilizo um pouco as pessoas, porque daí é a opção da pessoa. O funcionalismo público que aqui está, que tem estabilidade, ele não vai ser afetado. Então é um direito adquirido. Então não tem problema nenhum. Agora, o funcionário público, a partir dessa reforma administrativa, ele já vai saber que a regra nova é essa. Ele é discricionário. Se ele falar, não, mas sem estabilidade eu não quero, ele pode ir para a iniciativa privada. Ninguém vai estar obrigando ele para a iniciativa pública. Eu acho que a gente tem que quebrar um pouco o paradigma também de achar o seguinte: eu só vou para a iniciativa pública porque eu tenho estabilidade. Aí eu estou garantido uma carreira profissional para o resto da vida, porque é a certeza que eu vou ganhar e não preciso, às vezes, nem executar muito bem o meu trabalho porque eu tenho essa estabilidade. Acho que tem um confronto aqui que nós precisamos adequar. Eu não acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. As coisas têm que ser coerentes. Eu sempre digo isso. Qualquer funcionário bom
eu tenho certeza que ele vai ser sempre reconhecido e vai estar lá e vai estar sendo executado independente de ter estabilidade ou não. Obrigado, candidato. Segunda pergunta. No ano passado, o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional, a PEC 06/2019, da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Nesse ano, em junho, o Executivo Municipal elaborou uma proposta de aumento de 11% para 14%. Já foi aprovada, não foi? Sim, foi aprovado. Desculpe, pessoal. De 11% para 14% da alíquota da contribuição do servidor público municipal ao IPASP, o estatutário. O PLC 0420, enviado do Executivo à Câmara de Vereadores de Piracicaba de forma não completa, sem o cálculo atuarial e nem mesmo a forma de financiamento do regime próprio da parte patronal. Certo. Foi aprovado e sancionado sem ao menos entender os requisitos mínimos, principalmente aos que assumem seus cargos a partir de 2003 e vão se aposentar com a média dos vencimentos. Qual sua posição diante dessa aprovação que acarreta prejuízo aos servidores? Eu acho que aqui tem uma outra discussão importante, né? Eu acarreto prejuízo aos servidores ou eu garanto no longo prazo que todos eles recebam? Porque o que acontece com a Previdência, não é a municipal, mas é de forma geral, do jeito que ela está estruturada no Brasil, ela vai colapsar, não sei se é daqui 10, 20 ou 30 anos, ela colapsa, porque eu tenho uma carga de pessoas, muito menos pessoas recolhendo, e como tem uma envelhecimento da população, eu tenho uma massa de pessoas recebendo. Quer dizer, a capacidade de geração disso para sustentar esse sistema, ele vai colapsar. Se a gente não tiver ciência e consciência disso, nós quebramos o sistema. Isto vale para o federal, isto vale para o municipal. Se nós não conseguirmos equalizar um sistema que ele seja autossustentável e garanta que as pessoas recebam, então assim, num primeiro momento eu acho que eu estou tendo um prejuízo de 2 ou 3% aqui, do 11 para o 14%, mas eu estou garantindo o meu recebimento até a minha morte, e aí, será que vale mais a pena? Ou é melhor eu deixo pagando 11%, o sistema colapsa e a gente não consegue pagar lá na frente. Então, eu acho que, de novo aqui, o que vale é a conversa do bom senso. Escuta, o que é possível, o que é viável? Mas eu posso pegar mais receita da prefeitura para fazer o subsídio do sistema. Mas espera um pouquinho, isso é parte do sistema. Isso é o que a gente discute a vida inteira, de falar assim, eu tenho um orçamento de 1 bilhão e 900, mas eu só consigo investir 3%, porque 97% vai para quê? Para bancar ao meio, não a atividade fim, o meio. Para bancar só a estrutura que administra, para bancar pensionistas. Espera aí, então nós vamos quebrar o sistema, deixar ele não ter capacidade de prestar serviço à sociedade, porque a gente está inchando ou criando condições que não dá certo? Então, de novo, vamos repensar isso? O que de fato, nós temos que voltar lá atrás, a gente falar assim, o que é melhor para a sociedade? A ferramenta prefeitura, as estruturas, tudo, são meras coisas que no decorrer de 100 anos, desde que se criou, não sei quantos anos, tem a prefeitura, né, a instituição prefeitura, ela foi sendo criada, foi estruturada com qual objetivo? Prestar serviço à sociedade. Só que a gente nunca faz essa pergunta mais, né? O que é melhor? Quando eu faço uma ação, uma reforma administrativa, quando eu faço uma ampliação de um posto de saúde, quando eu dou um aumento para um funcionário, o que isto vai melhorar no atendimento ao cidadão? Se a gente conseguisse vincular isto, tenho certeza que toda e qualquer alteração que seja feita, ela será bem feita e vai ser bem feita por qualquer gestor. Desde que a gente responda, volte a perguntar assim, o que isto melhora para o cidadão? Tá bom? Obrigado, candidato. Terceira pergunta. Se eleito, de que forma o senhor irá fiscalizar o SEMPEM, Serviço Municipal de Perícias Médicas, diante das inúmeras denúncias e reclamação dos servidores sobre as irregularidades, tanto nos procedimentos e recebimentos, como nos deferimentos dos atestados médicos, reduzindo licença, cancelando a aposentadoria por invalidez e outras garantias concedidas por moléstias ou doenças ocupacionais realizado pelo médico do SEMPEM. Olha, eu vou ser bem honesto, eu nunca recebi essa demanda olha, eu andei bem essa campanha, falei com o funcionalismo público de modo geral, falei com a guarda, falei com a educação, falei com a saúde,
esta demanda não chegou para mim sobre problemas que estejam havendo no sistema. Eu acho que se tem problemas no sistema, é simples. Quem é que faz essas perícias médicas? É uma estrutura nossa própria? É terceirizada? Como é que funciona? Nós temos que adequar. Aqui eu sempre falo assim, não existe jeitinho para cá ou para lá como se faz na vida. O que nós temos que fazer é o que é certo. O que é certo? Custa a mesma coisa fazer da forma certa e errada. Faz o certo, atende de forma correta, a pessoa que tem o direito ao afastamento terá, ou as perícias que têm que ser feitas, e aquela que não tem, não terá. Ponto. É assim que tem que trabalhar. O que a gente fica triste é de ver assim, poxa, aquele cara lá que não está com problema nenhum conseguiu. Eu que estou aqui desgraçado não consigo. Isso eu já cansei de ver, não é só aqui no município, mas é exatamente isso. Como é que é? Para os amigos a benesses, para os inimigos a lei. Essa é a frase que eu ouço. Então, você tem um sistema corrompido e que, infelizmente, tem as suas feudos e os seus grupinhos. Nós temos que afastar o joio do trigo aqui. Quem é que não está trabalhando direito? Por que não está trabalhando direito? Isso nós temos que mudar. E aquilo que está sendo feito tem que ser bem feito. Isto vale para qualquer setor público, qualquer departamento da prefeitura e dos órgãos das autarquias. Nós temos que voltar a trabalhar de uma forma que a gente atenda todo mundo igual na sociedade e não privilegiando alguns em detrimento de outros. Obrigado, candidato. A quarta pergunta. A Lei Complementar 173 restringe a contratação de novos servidores públicos e os reajustes da categoria, ressaltando que é um direito constitucional, no mínimo, a revisão anual dos vencimentos, salários dos servidores. Como o senhor avalia a eficácia dessa lei? Eu acho que, como qualquer coisa na vida, tem que funcionar o seguinte, né? O poder público tem uma lógica diferenciada, mas ela também tem que se adequar à realidade. Nós tivemos um ano aqui, não estou defendendo a atual gestão, mas nós tivemos um ano aqui com uma característica totalmente diferente, que foi diferente para o mundo. Todo mundo teve que se adequar a uma nova realidade e com algumas restrições, seja elas financeiras ou não, que você precisava enfrentar um momento. É possível, como em qualquer setor econômico, todos os setores foram abalados. Eu acho que não estamos falando do setor público, de uma forma geral, a economia brasileira não teve grandes reajustes ou correções de salário em virtude das limitações econômicas que houveram impostas ao país pela Covid. O que a gente tem que ter bom senso é o seguinte, puxa vida, todos nós temos que fazer algum sacrifício, talvez, nesse ano? Sim, talvez. Mas pode ser que o ano que vem a economia volte e aí a gente tenha a capacidade de manter um processo de recuperação da inflação salarial, sem criar disso um costume, porque senão nós mesmos gerando inflação, e aí aumenta o custo das coisas, e aí vira uma bola de neve que nós já passamos isso no passado. Mas a gente poder dar a capacidade de recuperação da capacidade de compra dos funcionários públicos em momento que é possível, em momento que não é, tem que inverter, isso faz parte da sociedade. Então, não é uma questão... O Brasil tudo se judicializa, tudo é lei, mas é o que você fala, bom, mas se eu não tiver dinheiro para pagar, eu faço o quê? De novo, o funcionalismo público, vocês vão lembrar disso, até 2000 era o lugar que ninguém queria vender e ninguém queria prestar serviço, porque era um péssimo pagador, os funcionários não queriam trabalhar aqui porque pagava mal, então assim, até 98 e tal, não era o melhor lugar do mundo para você prestar serviço ou vir trabalhar. De repente, a partir de 2000, começa uma mudança disso. O setor público passa a ser um bom pagador, aí todo mundo começa a falar, nossa, agora eu quero vender para o setor público. Os salários começam a se recuperar, começa a ter uma nova realidade, começa a ter algumas benesses que, quando comparado com o setor privado, de repente, opa, já não é que era uma diferença enorme, as diferenças já não eram tão grandes, aí começou uma enxurrada, a gente falou, pô, eu quero trabalhar no poder público, sim, porque ele tem as suas vantagens, e assim foi. Eu acho que a soma dessas coisas todas mostra para nós o seguinte, existem ciclos na sociedade, pode ser que um ciclo bom para trabalhar no funcionalismo público, no setor privado, ou abrir o seu próprio negócio. Eu sou fã que todo mundo abra o seu próprio negócio, e não precisa trabalhar nem no poder público, nem nada. Eu gosto que quando as pessoas abrem o seu negócio, porque ela é dona do seu nariz, ela cuida e ela age da forma que ela achar melhor. Então, eu acho assim, funcionalismo público, nós temos que aprender várias coisas e entender que a sociedade são ciclos. Se a gente está bem, todo mundo dá a mão,
E vamos em frente. Quando está mal, também temos que dar a mão para passar essas crises como veio essa. Vamos pensar aqui o ano que vem. Será que vai ser fácil? Será que nós vamos ter grana para pagar todas as nossas contas? Com ainda os efeitos econômicos não tão claros dessa pandemia aqui no nosso país e aí afetando o crescimento econômico das nossas empresas. Piracicaba tem uma capacidade de poder de reação mais rápido do que as demais cidades do país. Mas isso assim mesmo, até refletir numa retomada da capacidade de arrecadação e com isso ter recursos para, não estou falando para pagar aumento, para pagar o salário, Deus queira que a gente chegue lá. Então, vamos pensar assim juntos. Voltei a falar, eu não sou aqui prefeito para ser patrão de ninguém, eu sou prefeito aqui para rir e chorar junto. Então, o que nós temos que ter bom senso? O que é possível ser feito? O que é o melhor para a sociedade e o que a gente pode ter um equilíbrio para atender bem ao cidadão, atender bem ao funcionário público que se sacrifica. Eu sempre falo isso. Funcionário público, ele é diferenciado, não é pelo perfil da carreira, é porque no fundo, a maioria deles tem espírito público. Ele trabalha pelo salário, sim, mas a maioria deles faz por amor àquilo que faz. Um guarda municipal, um professor, um médico, uma enfermeira, são pessoas que, na verdade, acima de tudo, gostam de prestar serviço à sociedade. Isto é o que move. Óbvio que ninguém trabalha de graça e quer ser remunerado e reconhecido por isso. Mas este princípio, como eu estou querendo ser prefeito, não é porque eu acho que é a profissão mais linda do mundo, é porque eu quero vir aqui 4 anos e dar uma contribuição à sociedade com a minha experiência, com tudo que eu recebi, com tudo de bom que eu aprendi na minha vida. Mas é isso, sempre com esse espírito público. Então, tenho certeza que não é difícil conjuminar com os funcionários, não nessa relação capital-trabalho, patrão, não vai ser assim. Nós vamos ter que trabalhar junto e achar soluções justas. Eu estou falando isso para o cidadão e estou falando isso para o funcionalismo público. Tudo que for possível será feito, desde que a gente sempre responda a pergunta: o que é melhor para a sociedade? E a partir daí, eu topo fazer com vocês qualquer tipo de parceria. Obrigado. Temos agora a pergunta que eu brinco que vale $1 milhão. Oba! Eu até achei justo aqueles reality show lá, onde tem 4 perguntas valendo 10 pontos e a última vale 100. E aí? Mas essa é a pergunta, se me permite, essa é a pergunta que decidirá o meu voto. Oba, vamos lá. Candidato, eu sou servidor público há 22 anos, Okay. Sou guarda civil aqui em Piracicaba, sou profissional de carreira e vou me policiar porque Beto Surian, autor do hino da guarda, certa vez disse: de Lima tem na farda uma segunda pele. Então ouvir essas palavras do autor do hino, Beto Surian, né? Grande compositor piracicabano. Parabéns. E eu falo sempre com muito orgulho, eu carinhosamente trato a Guarda Civil de Piracicaba como a nossa centenária gloriosa. A gloriosa centenária Guarda Civil. Centenária por quê? Isso é um motivo de orgulho para todo piracicabano, seja nato, seja de coração, seja filho da terra ou adotivo da noiva colinense. Eu defendo a tese de que o conceito da municipalização de segurança no Brasil nasceu em Piracicaba. A nossa Guarda Civil nasceu em 1903. Entendi. Nós somos a primeira Guarda Civil, o primeiro conceito municipal de segurança do Brasil. Eu brinco em outras cidades dizendo que qualquer cidade do Brasil que tenha guarda, se aquela guarda não for filha da Guarda de Piracicaba, é neta, pois é algo nosso. É algo piracicabano. E para uma instituição durar, viver, ser ativa por mais de 100 anos, sinal que nós estamos no caminho certo, entre altos e baixos, idas e vindas, são 117 anos fazendo o bom para a população piracicabana. Nós somos um profissional diferenciado, nós somos uma secretaria. Eu falo, a guarda não é melhor do que a saúde, do que a educação, não é melhor do que nenhuma outra secretaria. Entretanto, ela é diferenciada. Eu gosto, nas minhas aulas, nas minhas instruções, de dar o seguinte exemplo. Pegamos uma enfermeira que mora lá no SECAP, uma servidora pública da saúde que mora no SECAP. E ela vai trabalhar no pronto-socorro do Piracicamirim.
melhor, do Sônia. Mais longe ainda. Ela vai atravessar a cidade. Passeio. Ela vai atravessar a cidade, vai cortar a cidade ao meio. E ela vai de branco. Eu não tenho dúvida que se no trajeto, seja de carro ou de ônibus, se ela encontrar um outro cidadão, um munícipe, com um mal súbito, ela vai lá, eu não tenho dúvida, atender. Entretanto, nessa mesma situação, em momento algum, ela será acionada pela população. Porque a população, ao ver uma mulher de branco, não sabe se está indo para o baile do Havaí, não sabe se é dentista, não sabe o que é, não sabe nem se é uma mãe de santo. Viu uma mulher de branco, não será acionado. Um guarda, ele trabalha por lei uniformizado e armado. Então, também, repito, não tenha dúvida, eu não tenho dúvida que o profissional da Guarda Civil, no seu trajeto de casa à sua inspetoria, ao comando da guarda, atenderia a qualquer tipo de ocorrência que ele não vai falar, não estou em hora de serviço. Isso são um conceito que não existe para a Guarda Civil de Piracicaba. Okay. Entretanto, não obstante a iniciativa dele, consciente de fazer, ele está sujeito ao quê? Ao acionamento da população. Seu guarda, vem aqui. E aí, aquela ação voluntária, impulsiva dele de atender, torna-se o quê? Uma ação legal. Ele é obrigado a atender porque ele foi solicitado pela população. Então, olha a diferença do profissional da guarda para um outro profissional servidor público de Piracicaba. As diferenças, meu candidato, elas não acabam aí. Eu gosto de citar o seguinte exemplo. Nesses 117 anos, infelizmente, na sua grande maioria, nós estivemos à mercê de comandantes comissionados que caíam de paraquedas, vindo assumir o comando da Gloriosa, muitas vezes sem mesmo saber qual era o azul da nossa farda, do nosso uniforme, sem uma identidade funcional e institucional com a corporação, com a instituição. Muitas vezes, cargo comissionado, indicado pelo prefeito, porque não quero ser deselegante e citar nome e falar, eu tenho que nomear o companheiro, assume o comando da guarda, não precisa de qualificação. Em 2014, entra em vigor, graças a Deus, a Lei 13.022, que é o Estatuto da Guarda, Estatuto Nacional. Entre todos os aspectos dele, que regulamenta o artigo 144 da Constituição sobre a segurança pública e dá de direito o papel que a Guarda já vinha ocupando na segurança pública, regulamenta isso. Mas há um outro aspecto muito mais importante dessa lei, que é o comando próprio. Estabelece que a Guarda será comandada pelo comando próprio. Isso, exatamente. Como eu falei, citando um exemplo, um secretário de saúde, enquanto secretário de saúde, não necessariamente precisa ser médico, porque a função dele enquanto secretário é despachar de trás da mesa. Nenhum secretário no exercício da Secretaria de Saúde vai pegar o bisturi e ir para o centro clínico. Não naquele período, não é competência não é atividade, função do secretário fazer cirurgia. Ele pode até ser um bom médico e fazer, mas enquanto secretário não é requisito ir para o centro cirúrgico. Mesma coisa, secretário de Educação. Não necessariamente vai pegar o giz e ir para o quadro negro. Já o comandante da guarda, que tem na instituição 2 pilares, disciplina e hierarquia. Os 2 pilares da Gloriosa é disciplina e hierarquia. O nosso secretário, ou seja, o nosso comandante, ele usa o nosso bisturi, ele estará armado e uniformizado. Ok? Ok? Candidato. Vamos lá. A Guarda Civil de Piracicaba tem 500 profissionais, aproximadamente 500 servidores. E o bacana de tudo isso é que todo mundo se conhece. Então, essa pergunta é muito importante para mim enquanto servidor, enquanto eleitor, enquanto cidadão, que quer uma Piracicaba melhor, mas também uma Piracicaba mais segura. No governo do DEM, Luciano Almeida, 25, quem será o comandante da Guarda? Bom, como você mesmo disse, a legislação estabelece que seja alguém da própria guarda, certo?
Então, isto é pré-requisito. O segundo pré-requisito, que eu parto da premissa, apesar de não ter, eu discuti isso com alguns guardas, com alguns representantes da Guarda Municipal, sobre o que eles acham sobre isso. Porque sempre na vida você vai ter, eu brinco assim, né? Se eu amanhã virar prefeito, no dia seguinte, no dia 1, às 7 horas da manhã, que eu pisar lá dentro, eu ganhei 15% de rejeição. Ninguém sabe quem eu sou, ainda não trabalhei 1 minuto, mas eu vou ter 15% de rejeição, porque isso é inerente à atividade, certo? A mesma coisa é assim, quando você tem uma unanimidade, assim, foi uma luta enorme das guardas municipais, falando assim, nós queremos que o nosso comandante seja um guarda, uma pessoa da guarda. Muito bem. O que aconteceu? De fato, né, ainda é uma coisa recente, tudo na vida, as pessoas são muito imediatistas e não entendem que na vida tem que ter um processo de aprendizagem. Teve muita gente que se arrependeu, falou assim, puta, olha, não foi um bom guarda, não em Piracicaba, mas em um bom comandante. E aí eu vou discordar um pouco do que você falou, que é o seguinte, a questão de eu gerir uma coisa que tem a relação administrativa, eu posso ser o melhor médico do mundo, mas eu posso ser um péssimo gestor de um hospital. Porque eu entendo de fazer a cirurgia, eu sou o melhor oncologista, mas não necessariamente eu sei administrar pessoas, pagar a conta, ver custo, gerir a atividade que envolve numa atividade profissional. Então, assim, não necessariamente ou necessariamente é importante eu ter conhecimento básico daquela atividade, mas a questão é gerenciar o dia a dia de uma instituição, envolve questões de gestão, administração pura. Que posso ter tido uma formação como guarda, se eu não fui treinado para gerir não só pessoas, mas entender o que é compra, venda, RH, contabilidade, jurídico, tudo que envolve gerir a instituição, eu posso não necessariamente vir a ser um bom gestor. Então, eu tenho a premissa do seguinte, o que está faltando? Isso é uma coisa muito recente, 2014. Eu, na minha opinião, já discuti isso com a guarda e acho assim, primeiro, tem que continuar sendo alguém da guarda, mas essas pessoas têm que ser preparadas. Eu não vou chegar da forma que está aberta, eu posso inclusive pegar um guarda de 2 meses de guarda e pô-lo como se eu olhar hoje pelo estatuto e pela forma que está, eu posso escolher qualquer um da corporação. Eu acho que não deveria ser assim, que deveria ter requisitos mínimos. O cara que tem que ter uma formação, de preferência superior, o cara tem que ter mínimo X anos, não estou dizendo que eu tenho que pegar o mais velho, que eu também não concordo com isso. Candidato, se me permite, eu vou, como eu tenho feito com os demais, infelizmente tenho feito com os anteriores, eu vou ser um pouco incisivo, sabe por quê? O que eu quero saber, como nós conhecemos todo mundo lá dentro, quem é quem, o que eu quero saber se no dia 2 de janeiro, um eventual governo do DEM 25 em Piracicaba, eu vou acordar mais cedo para ir prestar continência ao meu novo comandante, ou eu vou ficar torcendo para o final dos próximos 4 anos. Porque lá todo mundo se conhece. E se o senhor falar que é fulano, o senhor pode ter certeza. Nós temos certeza que pelos próximos 4 anos, faça chuva, faça sol, nenhuma folha cairá na guarda, ainda que venhamos estar 4 anos no meio do outono. Entretanto, se o senhor falar Beltrano, eu já vou colocar o despertador programado agora, para o dia 2 de janeiro, acordar mais cedo para... Posso te perguntar quem é o Beltrano e quem é o Cicrano? Me diga quem você está dizendo. É isso que nós queremos saber. Não, eu não tenho o nome da pessoa que vai ser a guarda. Vai ser alguém escolhido da guarda, mas eu vou gerar pré-requisitos. E mais, cheguei a sugerir, estou indo muito mais além do que você falou aqui. Sim, o senhor está sendo a resposta então, mais... Vamos lá. Sabe o que eu cheguei a propor? Por que não faz o sistema como o das universidades? Por que não faz uma lista tríplice eleita pelos próprios integrantes da guarda? Aí sim apresenta uma lista tríplice, você tem o primeiro, segundo, terceiro colocado e o prefeito discricionariamente escolhe um dos 3. Isso para mim me parece, eu não sei se já está maduro o sistema para isso. Volto a dizer, tudo que é mudança gera problemas no início. Se foi bem essa primeira gestão com a nova comandante, não foi, provavelmente deve ter sido muito bem, mas deve ter tido algum problema. Então, como é que a gente corrige para o próximo momento, que será agora?
Como é que a gente faz essa escolha? Como é que a gente prepara essas pessoas para que elas sejam não só uma boa comandante de guarda para se precisar fazer uma ação em campo, mas gerir o dia a dia da instituição? Vocês têm que me ajudar a responder essa pergunta. Nós precisamos sim do quê? Que seja, primeiro, já que é para dar autonomia nesse sentido, podemos ter. Isso aqui é que nem a discussão, quer ver que você nem me perguntou aqui, mas já vou falar. E aí, vai criar uma Secretaria de Segurança ou não? Porque essa é uma outra discussão. Espera aí, puxa, vai ter a guarda... É que eu não perguntei para os anteriores. Não, mas existe essa discussão. Tem muita gente que acha que o certo é fazer uma Secretaria de Segurança. E aí já a corporação acha assim, puxa, quer dizer que nós não vamos falar direto com o prefeito, agora eu vou falar com o secretário. Candidato, em uma questão de justiça, como não perguntei para os anteriores, eu não vou perguntar para o senhor, mas fique à vontade para abordar o tema, isso. tá? Então, assim, existem muitas coisas que nós estamos discutindo com todas as forças de segurança. A Polícia Militar, Civil, Bombeiro, o Judiciário e com a Guarda para falar, gente, qual é o melhor modelo? Como é que a gente faz? Vamos arriscar junto? Porque talvez nem todos nós tenhamos uma resposta hoje, mas a soma de todo mundo, que é o que eu estou falando, gente, prefeito não vai trabalhar sozinho. Eu não vou nem receber o ônus nem o bônus de fazer as coisas. Eu vou chamar todos os envolvidos na questão para resolver junto. E é assim que tem que funcionar. Então, a questão de segurança e a questão específica da guarda será assim, qual é o modelo ideal? Vamos manter o que diz a legislação, que será um representante da instituição, será o próximo comandante. Ok, mas e daí? Eu escolho discricionariamente? Não, eu vou preferir que vocês me ajudem a escolher e se der certo, sorte de todos nós, e se der errado, erramos juntos também. A gente tem que aprender a assumir os nossos erros, os nossos acertos juntos. E não é assim, eu fiz, eu construí, eu fiz a escola, isso tudo mentira, porque esse patrimônio é nosso, esse recurso é nosso, e quem construiu é um todo de gente, que são os funcionários públicos, os dirigentes que estão naquele momento e a sociedade como um todo. Só assim nós vamos fazer um novo começo. Obrigado, candidato. Candidato, para suas considerações finais, o senhor tem 1 minuto. Tá, olha, eu tenho dito a todos o seguinte, nós estamos num momento de mudança e eu acho que todos nós temos que parar e pensar, será que vale a pena tudo que a gente passou para trás? Teve coisas boas, teve coisas ruins? Talvez. Mas agora chega a hora de olhar para o futuro e eu acho que aqueles que acreditam na mudança têm que pensar. Nós temos hoje 11 candidatos a prefeito, mais de 500 candidatos a vereadores. Eu quero pedir a vocês 2 coisas com relação a isso. Primeiro, analise quais são os candidatos, escolha o seu, que eu espero que seja o Luciano, eu espero que sejam os vereadores do meu partido, e a partir daí ajude a divulgar a campanha deles. Só faltam 3 semanas para a eleição. Vai ser fundamental aquele dedinho de vocês falando, que escrito compartilhe, veja as nossas ideias, analise o nosso plano de governo, faça com isso a gente ter a certeza que nós vamos chegar lá e vamos conseguir construir esse novo começo. A segunda coisa, eu tenho tido muita preocupação com pessoas dizendo que não vão votar. Gente, pelo amor de Deus, votem! Obrigado, candidato. Obrigado. Quero registrar mais uma vez os meus agradecimentos ao DEM de Piracicaba por estar presente, por estar aberto ao debate positivo acerca do serviço público municipal. Obrigado, candidato. Valeu, obrigado a oportunidade. Obrigado, Piracicaba, que adoramos tanto. Obrigado, meu Deus.